Vem cá, é hora de você cuidar um pouquinho melhor da sua saúde. Fica à vontade, fica bem atento, atenta, prestando atenção nas informações que você vai ouvir aqui, porque informações preciosas saem desse programa e podem gerar transformações na sua vida. Tá pronto? Tá pronta? Eu espero que sim, espero fazer parte dessa jornada com você. No programa de hoje eu trouxe um provérbio para você, um provérbio da Bíblia, Provérbios 4, 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E você sabe que isso é pura verdade. O Dr. Everton Gomes, que já está aqui com a gente, mencionou esse verso num outro programa, falando também da saúde do coração. E a gente pensa, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando também da mente. A gente precisa realmente guardar aquilo que está entrando, não só através do alimento, mas através do consumo intelectual, eu diria. O que é que você anda lendo, o que é que você anda assistindo, o que é que você anda ouvindo, que está alimentando o seu coração com emoções boas ou emoções que podem gerar realmente sentimentos de morte ou sentimentos de não vida, digamos assim. Para pensar e entrega isso nas mãos de Deus para que Ele possa fazer o melhor por você. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o sopro, um problema, um sinal. Eu confesso que eu não conheço muito bem desse assunto, na verdade, eu aprendo o tempo inteiro aqui no Vida e Saúde, mas hoje o Dr. Everton vai nos ajudar a entender o que é realmente um sopro. Você sabe o que é? Tem alguém na família que tem esse problema? Você já deu uma pesquisada no Google para conhecer mais? Toma cuidado, porque às vezes o especialista é a melhor, às vezes não, sempre o especialista é a melhor pessoa para entender cada caso em particular. Dr. Everton, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Você é cardiologista e também já participou aqui do Vida e Saúde em outras ocasiões, falando de diversos problemas do coração. Também participou do estudo, liderou o estudo Adventus, que trouxe uma enorme diferença assim, para entender o estilo de vida dos adventistas, e esse estudo continua, né, doutor? Exatamente, o acompanhamento dos pacientes e como eles estão se comportando, a saúde, e nós estamos ainda vendo muito material e muitas outras descobertas estamos fazendo. Logo, logo a gente traz ele aqui de novo para verificar as outras ramificações que surgiram a partir desse estudo super importante e inédito aqui no Brasil, né, doutor? Com certeza. Mas hoje o assunto é sopro e, como eu falei aqui, eu acho que é interessante a gente entender o que é o sopro. É uma doença? É um problema do coração? Ou a gente não precisa se preocupar tanto assim? Para falar de sopro, eu vim até armado com o meu estetoscópio. O sopro, ele é um barulho, se a gente for falar de maneira bem simples, que nós escutamos com o estetoscópio. E a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro para você que está nos assistindo é que o sopro, ele não quer dizer que seja uma doença. É um sinal que pode ser visto numa consulta, pode ser visto dentro de uma avaliação, que não quer dizer propriamente que seja uma doença, principalmente na criança. Porque existe alguns sopros que nós conhecemos como sopros fisiológicos ou inocentes, né? Que a criança, quando ela nasce... Vamos chegar aqui mais perto do coração? O nosso amiguinho coração aqui, quando ela está dentro do útero da mãe, ela não tem os pulmõezinhos funcionando, a criança não respira dentro da barriga. Então ela precisa de uma rede de tal maneira que o sangue ela vá de um lado para outro. E como ele não vai para o pulmão, existe uma comunicação entre um lado e outro do coração, e essa comunicação ela se fecha normalmente quando a criança nasce. Tem comunicações que são a principal comunicação entre os átrios, que não dá para ver aqui pela câmera, mas que também tem dois lados. Tem dois lados. Então, isso permite que haja o fluxo contínuo do sangue na criança. Normalmente, quando a criança dá o pulmão se expande, que ela dá aquele choro quando ela nasce... Assim que ela sai... Isso. O sangue ele se enche de oxigênio e aquele forame que a gente fala, aquele buraquinho, ele se fecha. Mas ele pode levar, normalmente, até um mês para que ele se feche. E a criança pode também ter um sopro. E existem sopros também que podem acontecer ou permanecer de maneira fisiológica ou inocente. O que quer dizer isso? Você vai fazer exames, você vai olhar a estrutura do coração
da criança ou do adolescente e não tem absolutamente nada, porque é como se fosse um barulho. É como se fosse o carro que você, de repente, tem um barulhinho que você está sentindo ali e pode ser um copo que você passou, pode ser uma garrafa PET, que está fazendo algo, mas não alterou a estrutura do coração. O funcionamento do carro está acontecendo. Exatamente. Nesse caso, é um sopro inocente. Quem detecta e quem vai ver essa situação é o médico e ele que vai dizer o que vai acontecer. No caso do sopro inocente, está liberado para todas as outras coisas. Agora é o seguinte, será que só crianças ou o sopro só acontece nessa situação, digamos que a gente não tem nem controle, né? Uhum. Ele acabou que não se fechou, não completou aquele ciclo final ali. Mas será que adultos podem adquirir sopro ou crianças mesmo por alguma outra situação? Boa pergunta. Primeiro, tem algumas crianças que elas vai crescendo, jovem, adulto, e ainda persiste com um soprinho. Então, por exemplo, aconteceu um caso muito interessante comigo. Teve uma paciente ativa, empresária, que veio no consultório e ela veio para fazer um check-up. E ela já trouxe alguns exames e estava meio na pressa. Já chegou dizendo assim, doutor, eu preciso de uma liberação para academia. E aí eu fui usar o meu amigo estetoscópio e eu fui auscultar o coração dela e eu ouvi um sopro, um soprinho ali. Poxa, que estranho. Eu vou pedir um outro exame, que era um outro tipo de eco. Ela ficou até um pouquinho chateada comigo naquele momento. Isso é logicamente que eu estou falando, é um caso bem raro. Certo. Aí o que foi que aconteceu? No final das contas, ela tinha aquele buraquinho que era lá da infância. Ela tinha persistido, ele era muito pequeno, ela fez todas as atividades dela, teve 2 filhos, não teve problema nenhum, fazia todas as atividades, fez faculdade, fez tudo e o único sintoma que ela tinha uma dor de cabeça, que ela não passava e piorava quando ela estava menstruada. E nós detectamos, foi feito o procedimento, que não precisava de cirurgia, era só um tipo de cateterismo, colocou a estrutura, que é um dispositivo ali. Para fechar esse canal. Esse canalzinho, e passou a dor de cabeça dela. Tá brincando. Exatamente. Agora, todo mundo que tem sopro tem também esses outros, porque o sopro, pelo que eu entendi, então é um sinal, ele não chega a ser uma doença, Exatamente. um problema. Mas aí também tem algumas coisas. Primeiro, o jovem, criança, adolescente, tem um cuidado que acontece muito aqui na América Latina. Cada ano tem 5.000 casos de febre reumática que são detectados. O que é a febre reumática? É aquela amidalite mal curada por bactéria. Febre alta, tem aquelas placas, a pessoa não toma o antibiótico, que nesse caso necessita, e o que vai acontecer? Algumas substâncias daquela infecção, elas vão para as juntas e elas vão para o coração. E elas podem causar uma alteração nas válvulas do coração. Aí não é mais entre um lado e outro. E sim, vou pegar aqui esse coraçãozinho pequeno, ele tem uma válvula, que são esses mais transparentezinhos, que eles fazem a separação entre o átrio e o ventrículo. Ok. Então, eles abrem e fecham. É igual aquela porta de salão antigo de faroeste. Sim, ela vai e vem. Vai e vem. Então, assim, normalmente, essa porta vai e vem todos os batimentos. Pode haver uma alteração na forma dela, ela pode começar a ter problemas e o jovem ou a pessoa adulta pode necessitar trocar essa válvula. Olha só. E no idoso pode acontecer uma outra coisa, que é essa válvulazinha que ela é de cartilagem, ela é um material especial, delicado, começar a ter cálcio. Cálcio, ele fica como se fosse endurecendo. E ele vai tendo uma coisa que a gente chama estenose. Ele vai ficando com um buraquinho mais apertadinho, mais pequenininho. E a pessoa pode ter vários sintomas, que podem aparecer. Vários desses sintomas aqui aparecem tanto na criança que tenha um sopro que a gente fala patológico, ou sinal de doença. Diferente daquele sopro inocente que o senhor mencionou aqui. Exatamente. Ou aquele sopro que já seja um sinal de que o coração não está com uma estrutura boa, tem alguma coisa que precisa ser vista. Tá. Então, será que existem alguns sintomas que podem indicar o sopro, doutor? Exatamente. Olha só,
uma coluna aqui, eu gosto muito dessas caixinhas aqui, muito comum que pode acontecer com crianças que tenham já outras alterações que os pais levam e que é detectado pelo cardiologista, muitas vezes é a pele azulada. É a criança azulada. Por quê? Porque o sangue, ao invés de ir no pulmão e ser oxigenado, ele passa direto. Então não vai ser totalmente oxigenado. Ele vai passar para o restante do corpo. Essa criança é um pouquinho mais azulada. E ela tendo essa condição da pele mais azulada, ela ainda consegue realizar todas as atividades normais, doutor? Ou é uma criança que vai... Porque a gente precisa prestar atenção nos sintomas, né? Ligar uma coisa com a outra. Às vezes é muito discreto, às vezes sutil. Às vezes o que acontece? Época de inverno, a criança pode ter uma asma, pode ter uma bronquite. E dentro dessa situação, pioram os sintomas. Ou a criança ela pode começar a ter uma resistência do funcionamento do coração, como bomba, ele não consegue ter eficiência, ele não consegue mandar o sangue para fora. E aí vai ter sintomas de insuficiência cardíaca. Olha só. Que aí você já entra o inchaço, você já entra a falta de ar. Aí a criança pequena, muitas vezes ela tem um baixo crescimento, ela muitas vezes, o narizinho, ele começa para respirar é forçado, tem um batimento de asa do nariz para cada respiração. Tem outra que, quando ela vai respirar, parece que a pele entre as costelas, ela entra, né? Que a gente chama de tiragem. Parece que o corpo inteiro está fazendo um esforço para acontecer a respiração. Muito grande para fazer a respiração. E as veias que são do pescoço, como está sobrecarregado o lado direito, ele não está conseguindo mandar para diante, elas ficam aumentadas, elas ficam engurgitadas, certo? Vamos ver se faltou algum. Inchaço nas pernas pode acontecer, no fígado também pode acontecer. E alguns desses sintomas também podem acontecer no adulto, quando ele tem um sopro, ele tem uma valvopatia, que aí a gente chama um pouquinho diferente, que não permita que o sangue vá adiante. Então, o adulto pode até ter angina, ele pode até ter dor no peito. Outro sintoma. É outro sintoma, sério. A pessoa pode ter limitação muito grave. Agora, eu quero saber o seguinte, será que a gente só consegue diagnosticar, a gente não, o especialista, através do Ixi, enrosquei aqui. Estetoscópio. Será que ele só consegue fazer o diagnóstico através desse aparelho ou existem outros exames que podem indicar? Isso é só o começo. É como se você tivesse, olha, tem algo diferente. Aí você vai ter que fazer um ecocardiograma, às vezes um ecocardiograma transesofágico, que ele é parecido com uma endoscopia, que ele vê melhor as câmaras do coração. Crianças, elas podem ter outras alterações, porque nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. E às vezes na formação, algumas crianças que são a minoria, são casos bem raros, mais especiais, pode ter alguma alteração na formação desse coração, de tal maneira que as veias elas não estão saindo do lugar certo, as artérias, aí precisa de cirurgia mais imediata, são outras situações. Aí tem, às vezes, precisa de uma tomografia, precisa também do eletro e outros exames que o cardiologista, o especialista, ele vai pedir para a criança ou pediatra também, de acordo com a situação. Doutor, é o seguinte, às vezes em atividades coletivas, a gente percebe que uma pessoa se identifica e fala, olha, eu não posso porque eu tenho sopro. Quero saber quais são as restrições para quem tem o sopro de atividade física e de realmente levar uma vida comum, uma vida normal. Então, isso é muito engraçado, porque... Você tá rindo, né? Eu tô pensando assim, se não é uma doença, na maioria dos casos... Tem um detalhe importante, tem sopro que ele, no adulto e no jovem, às vezes ele pode ser temporário por situações nutricionais, a pessoa tem uma anemia muito grave. Então, às vezes, aquele sangue está tão diluído que ele faz um barulhinho diferente que é um sopro. Entendi. Agora, vamos lá. Criança, muitas vezes chega papai e mamãe e diz assim, meu filho tem um sopro, ou foi lá na UBS, foi lá no ambulatório, o médico lá detectou um sopro. Aí faz todos os exames, está tudo normal. O que o especialista vai dizer? Está liberado, vai fazer atividade física. O problema é que muitas vezes a pessoa, ela fica com uma marca. Sim. Ela fica dizendo, meu filho é cardíaco. Aí o que é? Ele tem um sopro.
E então tome muito cuidado com isso daí, tome muito cuidado com esses termos. Quem vai fazer a distinção de uma coisa com outra é o cardiologista, ou se for na criança, o cardiopediatra. Tá. Porque Aí ele vai senão- restringir, ele vai alertar. Exatamente, porque tem gente que às vezes coloca na cabeça, eu sou doente, eu tenho uma doença, eu tenho um problema, e às vezes ele nem deu seguimento, deu continuidade no acompanhamento. Ele simplesmente parou ali na história do sopro e nunca fez nenhum exame. Agora, uma coisa interessante que o Dr. Everton mencionou aqui, gente, é a questão de tratar a gente, o paciente, o indivíduo como um todo. E é assim que a gente deve levar a nossa vida também. Então, não vai comer só cenoura porque faz bem para as vistas. Vai comer porque faz bem para um monte de outras coisas, Exatamente. metabolismo. Eu percebi que você, por exemplo, resolveu o problema da sua paciente, da dor de cabeça, sem que essa tivesse sido a queixa principal no consultório. Então, precisa analisar o todo. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E saúde é estilo de vida. Cuidado com as panaceias, cuidado com os remédios milagrosos. Muitas vezes a gente está na internet, aí de repente aparece o vídeo, olha, é o óleo disso, resolve tudo, coma isso, coma aquilo, que vai resolver todos os problemas. E, na verdade, é estilo de vida e, logicamente, tem casos mais graves que você tem que procurar o profissional, tem que procurar o médico. E, acima de tudo, busque a Deus, que Ele também vai estar do seu lado. Amém. Mas, já que ele tocou no assunto de alimentação, eu preciso perguntar, afinal, você está querendo saber aí, será que quem tem sopro precisa ter uma dieta especial, precisa ficar atento a algum item da dieta, doutor? Olha, só se for detectado como insuficiência cardíaca ou problema nas válvulas, ou um problema mais sério. Aí tem restrições em relação a líquidos, mas isso quem vai determinar é o especialista. Tá. Então, assim, enquanto está naquela história, tem um sopro, vira lenda, não fez a investigação, espere primeiro, vá com um especialista, veja a situação. Logicamente, se tiver qualquer um desses sinais de alerta, é melhor, enquanto você está naquela situação investigando, se está piorando, vá imediatamente ao pronto-socorro. E papai e mamãe, se você tem uma situação que o seu neném está apresentando alguns desses sintomas, leve ao pronto-socorro. Não demore, não veja isso daí como manha da criança, tá? Criança azulzinha, tá com batimento do nariz, tá com batimento das costinhas, tá fazendo esse esforço. E tem muita gente que às vezes pensa, não, tá manhosa. Tome cuidado, que às vezes, quando as pessoas vão se atentar com um problema, às vezes é tarde demais. Interessante. Para fechar, doutora, eu percebi então que você falou de um procedimento aí que ajudou a resolver um caso bem específico. Em alguns casos, parece que se resolve sozinho à medida que vai amadurecendo, que a gente vai crescendo, mas tem tratamento, em geral. Na verdade, assim, sopro cardíaco, problema grave que evolui, pelo menos criança, tá? Com óbito, estou falando aqui do caso mais sério, seria 2% hoje em dia, se for detectado precocemente. Então, assim, hoje em dia o que existe? Tem antigamente, 50 anos atrás, criança, ela que tivesse um sopro que fosse patológico, que tivesse problema, ela estava meio destinada, não tinha jeito. Hoje em dia tem o cateterismo, que você coloca o dispositivo. Em casos mais complexos, tem a cirurgia, que vai fazer o ajuste, certo? Então, tem algumas opções. Exatamente. Aí. E até o idoso, hoje em dia, você tem um tipo de cateterismo que você coloca uma válvula em cima da outra que está calcificada, sem necessitar de cirurgia. Olha, mas isso que de legal. acordo com o caso. Boas notícias aqui no programa Vida e Saúde de hoje. Doutora Everton, obrigada pela participação mais uma vez, viu? Obrigado você. Olha só, hoje a gente vai vai conhecer, na verdade, um grupo de pessoas que segue ao pé da risca aquele velho ditado da vovó: Deus ajuda quem cedo madruga. Essa galera animada acorda bem cedinho para fazer um circuito funcional. Esse é o tema do quadro Mexa-se de hoje. Tá saindo essa fumacinha?
Se a frase diz que Rio é 40 graus, aqui em São Paulo hoje está 12 graus. E olha que tem muita gente que pensa que frio é sinônimo de cama quentinha, comida, pipoca, chocolate quente. Mas hoje eu vou te mostrar que o frio também é sinônimo de atividade física. E eu vou também te mostrar que frio não é desculpa nenhuma para você ficar aí parado. Professora, a gente vê que é uma atividade intensa, mexe bastante o corpo, o coração fica acelerado. Quais os benefícios de atividades desse tipo? Essa intensidade que a gente coloca no treino, a gente pode variar também de acordo com o nível de treinamento da pessoa. Mas a melhora cardiovascular, condicionamento físico geral, melhora a circulação sanguínea, o tempo de recuperação pós-exercício. E vale dizer que participar de um circuito desse tipo perde muito peso, né? Ah, muita intensidade alta. A gente fala aqui que tem os treinos, às vezes, que é um monte de alta intensidade, que eu queima calórica até 48 horas após exercício. Como é que foi a primeira semana de aula? Nossa, a primeira semana de aula eu caminhava muito dolorida, pensei em desistir, falei para o meu marido, eu não vou aguentar. Meu marido falou, vai aguentar sim, vai forte. Eu persisti, fui, agora, nossa, eu faço numa boa. A atividade física mudou a sua vida, né? Você estava falando pra gente aqui antes da gravação começar que você perdeu 15 quilos, mudou a qualidade do seu sono. Tomava remédio de pressão de 300 miligramas. Graças ao projeto, meu médico suspendeu o medicamento de pressão. Eu tenho a minha vida agora, durmo bem. Existe alguma restrição para quem quer participar de uma atividade como esse tipo? Eu consigo adaptar exercício sim. A gente tem gente aqui que tem prótese de joelho, pessoal com problema de coluna. Em casos de sobrecarga, em casos de colocar de repente um saco de 15 quilos nas costas, 10, eu substituo, faço peso livre, exercícios de alta intensidade com salto, impacto, eu também modifico para essa pessoa. Ela consegue participar da aula, mas sem se machucar. E quem já teve algum histórico de problema cardíaco? Apresentou algum probleminha no coração? De acordo com a liberação cardiológica, né? O médico liberou ele para atividade física, ele traz esse laudo pra gente. Eu consigo avaliar, de repente, eu consigo dosar a intensidade com que ele fica, que a gente pega a pulsação de 10 segundos e vai controlando a intensidade dele. Mas ele pode vir fazer uma atividade leve a moderada. A pessoa que está assistindo a gente de casa, aquela pessoa sedentária, isso você mesmo sedentária que está aí sentada no sofá, o que você tem para falar para ela? Venha, gente, não tenha frio, não tenha preguiça, venha mesmo, esse projeto vocês vão adorar. Venha fazer, a sua saúde vale muito, muito, muito. Uhul, adorei o nome do projeto Inconformados. Acontece aqui em Jacareí, a Prefeitura de Jacareí faz esse projeto. Todo mundo pode fazer de graça e quem sabe é um modelo para muitos outros municípios copiarem. Procurem na sua prefeitura, na verdade, se você quiser fazer um projetinho, levar lá na Secretaria de Esporte, mexa-se, bota essa máquina viva aí para funcionar. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa. No próximo bloco, o Dr. César Vasconcelos traz aqui com claramente... Será que a síndrome do pânico também pode atrapalhar na saúde do coração? É aqui e ainda vai ter receita aqui no programa. Salada de melancia com tomate e uma granolinha salgada para arrematar. Não sai daí não, a gente já volta.